Eu gosto muito de pegar projetos que estão em fases iniciais. Normalmente são os projetos com mais ideais envolvidos. As pessoas estão super engajadas porque estão com uma fé muito grande no projeto. Eu acho que esses são os mais gostosos de se trabalhar, são os mais prazerosos. Eu curto muito essa fase bem early stage, né? Que é a fase que onde você está ainda a era da inocência. Você ainda não perdeu a tua inocência com relação ao teu projeto, né? Bom, eu comecei na minha vida profissional buscando rentabilizar o que eu precisava para poder pagar meus próprios estudos, pagar minha faculdade. Então, eu fui atrás de onde tinha o dinheiro na época, né? A minha visão era essa, eu tenho que ir atrás de tentar monetizar a minha vida e a minha carreira. Então, para isso, eu fui, na época, uma profissão que era muito visada, era contábeis, né? Ciências contábeis. E o meu objetivo inicial era buscar uma firma de auditoria, porque os auditores eram as carreiras que você tinha uma aceleração de crescimento muito grande, por conta da exposição que você tinha em diversas empresas, ao passo que, ao invés de você ficar 5 anos numa empresa e ter uma experiência de um único negócio, em 5 anos numa empresa de auditoria, você ia ter 10, 20, 30 negócios diferentes no teu currículo. Assim foi, eu entrei na Arthur Andersen, e embora eu tenha tido alguns empregos em seguradora antes, com auditor interno em banco, eu sempre considero que a minha carreira começou de fato quando eu entrei para a Arthur Andersen. Tudo isso começou em 1978, foi o meu primeiro dia na faculdade. Eu ingressei na Atlântica Boa Vista de Seguros, que depois se tornou Bradesco Seguros. Depois que eu saí da Arthur Andersen, eu passei uma época no Sheraton. Aí já era a primeira experiência até então fora do mundo da auditoria, e como a gente usava a expressão na época, sentado do outro lado da mesa, né? Então eu não estava mais auditando uma empresa, eu estava executando o projeto de uma empresa. E o Sheraton era uma empresa muito bacana, porque nós tínhamos 15 anos de Brasil, o hotel operava como um reloginho suíço, nós tínhamos ali 25 milhões de dólares de faturamento, tínhamos uma margem de lucro certinha já na época, não podia dar menos do que 4, 5 milhões de lucro no final do ano. Tínhamos 860 habitações, trabalhávamos com 89% de utilização. Você tem uma ideia de como é uma coisa mecânica, até hoje eu tenho esses números na minha cabeça, né? É uma coisa que vai ficando na tua memória. E depois disso eu acabei vindo aqui para São Paulo, foi quando eu saí do Rio de Janeiro e vim para São Paulo, para tocar uma seguradora como CEO. Foi a minha primeira experiência como CEO de uma empresa. E aí era uma empresa que tinha sido recém-adquirida pelos brasileiros que tinham comprado, era uma empresa inglesa. Fiquei 2 anos à frente dessa seguradora. Em 6 meses eu já tinha colocado ela em break-even, porque eu recebi carta branca, eu era muito agressivo na época, muito jovem, e eu saí fazendo um monte de reformulações, cortei áreas que eram totalmente improdutivas, e peguei aquele headcount, usei para montar uma área comercial técnica, porque era uma seguradora muito técnica. E nós tínhamos toda a conta de importação de produtos da General Motors no Brasil, pegamos a conta da Gastern, pegamos a conta da Marco Polo. Então começamos a pegar grandes contas industriais, aumentamos o limite técnico da empresa, passamos a reter mais risco, mas com muita qualidade. E o resultado é que no final do primeiro semestre da minha gestão, quando nós publicamos o primeiro balanço, já foi um balanço positivo. Todo o meu aprendizado da época do Sheraton, de você ter um caixa forte, de você ter liquidez, foi muito útil nessa época, porque eu montei toda uma estratégia visando tornar a empresa operacionalmente saudável e em termos de fluxo de caixa, ela ter agilidade, ela ter capacidade de geração de caixa permanente. Eu acabei saindo dali, tive um convite para ir para o governo, Fernando Henrique Cardoso, acabei não indo, desaconselhado por alguns amigos meus, que sempre disseram que eu jamais daria certo no governo, eu acho que eles estavam certos. E aí eu acabei indo para a Aon, a corretora de seguros. Aí eu tinha acabado de ser comprada, era a Alexander McFarlane, ela foi comprada pela Aon, né, que é uma gigante na área de corretagem de seguro. Fiquei ali durante 2 anos também fazendo a transição de empresa brasileira para a empresa americana, então era o contrário, eu tinha feito uma empresa inglesa virar uma empresa brasileira, agora eu estava fazendo o contrário, uma empresa brasileira virar uma subsidiária de uma empresa, de um conglomerado americano. E aí foi quando eu decidi que já tinha dado para mim os 2 anos, eu ficava 2, 3 anos, o único lugar que eu fiquei mais tempo foi na
na Arthur Andersen, fiquei 8 anos. Eu tinha essa necessidade de mudança, eu sempre gostei de mudar, que é uma coisa comum hoje em dia, mas naquela época, na minha carreira, não era comum. As pessoas se perpetuavam nas empresas, ficavam 10, 15, 20 anos numa empresa. Eu nunca gostei disso, eu sempre quis movimento, eu sempre quis conhecimento e pluralidade, conhecer coisas novas. E aí foi quando eu fui para a Etikane, saí daí, eu fui para a Etikane, e aí também me apaixonei, né? Na mesma época que eu estive, da mesma forma que eu fui feliz na Arthur Andersen, por conta da diversidade de projetos, na Etikane foi a mesma coisa, uma firma de consultoria, de alto valor agregado. Lá eu fiquei 8 anos, acabei responsável por todos os países da América Latina, daí voltei à posição de CFO nesse momento, né? Depois de 2 meses já me pediram para cuidar da Argentina, mais 3 meses pediram para cuidar da Venezuela, mais 4 meses pediram para cuidar do México. Bom, no final do primeiro ano eu já estava cuidando de Argentina, México, Chile, Brasil e Venezuela. Depois de 8 anos, aí realmente foi um ciclo longo para o meu padrão, né? Eu acabei saindo, aceitando uma proposta para voltar para o mercado segurador. E aí foi a minha última passagem como executivo de empresa, foi quando eu fui para a MetLife e eu fui contratado para fazer um turnaround lá. E esse turnaround era bem interessante, porque a MetLife estava há 4 anos no Brasil, não estava conseguindo performar, e a minha missão lá era endireitar, arrumar a casa junto com o presidente, o CEO, que era um americano com pouca experiência internacional. E aí, diferentemente da Etikane, que era uma empresa que estava em 76 países do mundo, há mais de 80 anos internacionalizada, com o presidente alemão morando em Düsseldorf, com a sede da matriz em Chicago, ou seja, era uma empresa totalmente internacional, totalmente plural. Na MetLife, né, era uma empresa americana, com chefes totalmente americanos, alguns deles nunca tinham saído dos Estados Unidos, então assim, era uma empresa bem, usando o termo sem ser pejorativo, mas assim, era uma empresa mais provinciana, não era uma empresa internacional, era uma empresa americana que estava aprendendo a ser uma empresa internacional. E dali eu saí e montei minha própria consultoria, onde eu estou até hoje, passando essa experiência de vivência de 40 anos em empresas internacionais para empresários brasileiros, pequenos e médios empresários brasileiros, que é a área que eu gosto de atuar. Eu gosto de pegar empresas de 30, 40, 50 milhões de faturamento, ajudar a levar eles para cima de 100 milhões de faturamento, por exemplo. É uma coisa que me dá bastante satisfação. E tenho feito isso nos últimos 16 anos. Já tive assim, clientes de 600 milhões de reais de faturamento, cliente de 1 bi de faturamento, cliente de 3 milhões de faturamento, assim, uma amplitude enorme. Eu pego o projeto em função da característica do projeto e da qualidade do material humano que está ali, do empresário que está ali, se dá química, se dá empatia, e se ele está disposto a seguir esses ensinamentos que eu adquiri, né, e tento passar.